Muito obrigado. Então vamos lá, vamos continuar com o nosso programa Momentos Espiritual, agora na segunda metade, onde nós estudamos os capítulos do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz. Na semana passada nós falamos sobre o Parque das Águas, né? Assim se chamava o capítulo, e lá nós vimos a sabedoria de Deus nos acolhendo, nos envolvendo com recursos materiais que nos suprem, né? Que nos suprem com todas com as nossas necessidades, que nos confortam, né? Então ele fala lá da essência material que nós somos, que é a água, né? E o cuidado que eles têm nessa colônia espiritual mais avançada, né, do que a nossa sociedade hoje aqui no planeta Terra. Cuidado que essa sociedade tem com esse bem essencial que é a água. Eles têm um centro, né, de tratamento de água que é diretamente vinculado com o Ministério da União Divina, ou seja, o ministério mais alto deles, que está ligado diretamente com o plano superior. São eles os responsáveis pelo cuidado da água, né? E a gente ainda aqui nesse planeta não sonha com isso ainda, né? A gente não cuida da nossa água, né? A gente desperdiça, a gente não dá valor na nossa água, né? E lá ele mostra o tanto que a água é essencial para a nossa vida e o tanto que a água equilibra a nossa vida. Tanto que é cuidada pelo Ministério da União Divina. E depois ainda é devolvida para a natureza na mesma qualidade em que ela foi tratada para ser consumida, né? Ou seja, é como se eu pudesse me misturar com todas as águas que estão por aí, e porque elas e eu somos limpinhos, iguais. Agora, não é o nosso caso, né? Se eu pular no Rio Tietê lá em São Paulo, sai só meu osso em 3 segundos. E lá não, né? Lá eles podem beber dessas águas e seguramente os reequilibrarão, farão bem para eles. Com o poder da água. Então essa é uma revelação desse livro, né? Que eu espero que a nossa sociedade... estou ávido para que a nossa sociedade aprenda com esse capítulo, para transformar o nosso uso das águas. Então, no capítulo 11 agora, que se chama Notícias do Plano, ele fala assim, ó: desejaria, meu generoso companheiro, facultar-me observações diferentes nos diversos bairros da colônia, mas obrigações imperiosas chamavam-no ao posto. Ou seja, o companheiro dele queria mostrar outras coisas para ele, só que ele fala de uma forma mais bonita, né? Agora eu vou falar no meu mineirês. Ele fala assim, ó, o Lísias queria mostrar outras coisas para mim, mas ele tinha outras coisas para fazer. Não, queria mostrar uns trem. Queria mostrar uns trem diferentes para mim aqui, mas ele tinha outros trem para fazer. Terá você ocasião de conhecer as diversas regiões dos nossos serviços, exclamou bondosamente, pois, conforme vê, os ministérios do nosso lar são enormes células de trabalho ativo. Não tem anjinho tocando harpa. São células de trabalho ativo. Nem mesmo alguns dias de estudo oferecem ensejo a visão detalhada de um só deles. Ou seja, meu amigo, se a gente ficar aqui discutindo detalhadamente, se ficar discutindo aqui profundamente, vários dias, todos os trabalhos de um ministério, a gente não vai conseguir abordá-los profundamente. É muito amplo. Muito trabalho. Não lhe faltará oportunidades, porém. Ainda que me não seja possível acompanhá-lo, Clarencio, né, é aquele que te resgatou lá, tem poderes para obter-lhe ingresso fácil em qualquer dependência. Voltamos ao ponto de passagem do Aeróbus. Vocês lembram do Aeróbus? Sim. Do capítulo passado, né? Uhum. É aquele trem que não se vê. Por cabos quase invisíveis. Exato, que você não vê os cabos dele, né? E você não vê o que sustenta ele no ar. Uhum.
Esse aeróbus não se fez esperar. Agora sentia-me quase à vontade. A presença de muitos passageiros não me constrangia. A experiência anterior fizera-me benefícios enormes. Esfervilhava-me o cérebro de úteis indagações. Interessante ele falar úteis indagações, né? Porque tem um monte de indagação que é inútil. Que cor que é? Agora ele já tem essa consciência. Já tem essa consciência. Que cor que é o cavalo branco de Napoleão, né? Interessado em resolvê-las, aproveitei o minuto para valer-me do companheiro, quando possível. Ou seja, eu vou aproveitar esse cara do meu lado, vou encher ele de pergunta agora. Lísias, amigo, perguntei, poderá informar-me se todas as colônias espirituais são idênticas a esta? Os mesmos processos, as mesmas características? Vou mudar a pergunta. Guilherme, poderá informar-me se todas as cidades são iguais a Vinhedo? Todos os mesmos processos, as mesmas características? Parece que é uma pergunta que a gente já vai mais ou menos saber a resposta. Né? As mesmas secretarias? Exatamente. De modo algum. Se nas esferas materiais cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, ou seja, se até no seu mundo é assim, no mundo que você estava é assim, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Então, eu vou até grifar isso aqui para a gente comentar depois. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Depois a gente fala disso. Mas importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanece em degraus diferentes na grande ascensão. Ou seja, ascensão para a espiritualidade superior. Todas as experiências de grupo diversificam-se entre si. E nosso lar constitui uma experiência coletiva dessa natureza. Está num degrau, tem outros que estão em outros degraus. Segundo nossos arquivos, muitas vezes, os que nos antecederam, ou seja, os que passaram antes por aqui, buscaram inspiração nos trabalhos de abnegados trabalhadores de outras esferas. Em compensação, outros agrupamentos buscam o nosso concurso para outras colônias em formação. Ou seja, nós aprendemos com as que estão na frente. Cada organização, todavia, apresenta particularidades essenciais. Observando que o intervalo se fazia mais longo, interroguei. Partiu daqui a interessante formação de ministérios? Ou seja, quem que deu essa ideia de fazer ministérios? Porque se você for ver bem, aqui em Vinhedo tem ministérios? Não tem, né? Não. Tem departamentos, secretarias, né? Sim, os missionários da criação de nosso lar visitaram os serviços de Alvorada Nova. Eu não lembrava disso. Outra colônia eu também não lembrava. Que é mais evoluída que nosso lar. Porque eles foram lá visitar para pegar ideia. Visitaram os serviços de Alvorada Nova. Ou seja, outra alvorada, né? Ou seja, outro amanhecer, outra realidade. Uma das colônias espirituais mais importantes que nos circunvizinham. E ali encontraram a divisão por departamentos. Adotaram o processo, mas substituíram a palavra departamento por ministério. Com exceção dos serviços regeneradores, que somente com o governador atual conseguiram elevação para ministério. Assim procederam considerando que a organização em ministérios é mais expressiva, como definição de espiritualidade. Muito bem, acrescentei. E não é tudo, Lísias prossegue, né? Prosseguiu o enfermeiro atencioso. A instituição é eminentemente rigorosa no que concerne à ordem e à hierarquia. Nenhuma condição de destaque é concedida aqui a título de favor. Igual aqui, né? Nossa Senhora. Igualzinho aqui. Bem diferente. Somente 4 entidades conseguiram ingressar com responsabilidade definida no curso de 10 anos no Ministério da União Divina.
Só 4 entidades no ministério inteiro conseguiram em 10 anos entrar lá. No Ministério da União Divina. Em geral, todos nós, decorrido longo estágio de serviço e aprendizado, voltamos a reencarnar para atividades de aperfeiçoamento. Desculpa aí, gente, mas ele falou todos nós? Inclusive, o próprio Lísias, Clarencio. Todos nós. Ai, meu Deus, eu não queria. Fazer o quê, né? Tomar vacina, tudo de novo. Tenho claustrofobia, ficar lá no ventre. Enquanto eu ouvia essas informações, justamente curioso, Lísias continuava. Quando os recém-chegados das zonas inferiores do umbral se revelam aptos a receber cooperação fraterna, demoram no ministério do auxílio. Então esse é o primeiro ministério. Quando, porém, se mostram refratários, são encaminhados ao ministério da regeneração. Então quer dizer que você tem 2 caminhos para entrar em nosso lar, se você vem do umbral. Ministério do auxílio, se você está precisando de auxílio, ou o ministério da regeneração, se você já está regenerando. Né? Se revelam proveito com o correr do tempo, são admitidos aos trabalhos de auxílio, depois da regeneração, ou mais ainda, comunicação, esclarecimento, a fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. E você vê que o André Luiz, ele foi logo, primeiro ele ficou lá na regeneração, no auxílio, né, naquelas câmaras, né? Depois ele foi para o esclarecimento, onde ele foi escrever o livro. A fim de se prepararem com eficiência para futuras tarefas planetárias. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. Raríssimos. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Não é só idealista, é comportamento mesmo, né? Trabalho, né? Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Vocês entendem essa frase? Olha só, vou ler de novo. Onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Mas vamos ler de novo para entender. Somente alguns conseguem atividade prolongada no Ministério da Elevação, e raríssimos, em cada 10 anos, os que alcançam intimidade nos trabalhos da união divina. E não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividades idealista. Já não estamos na esfera do globo onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Ah, entendi agora. Então olha só. Não estamos na Terra onde um desencarnado é um fantasma, não é um espírito. Exatamente. Ou seja, aqui na Terra morreu, virou fantasma. Eu já não era meu pai, mas eu não quero nem contato com ele mais agora que ele morreu. Tenho medo. Tenho até medo dele. Né? Lá não, lá eles já têm outro entendimento e nem são idealistas mais. Lá eles são realmente convertidos, né? Ou seja, para estar num ministério desse. O compulsório é obrigatório. Né? É que ali, por exemplo, para eles chegar lá naqueles mais elevados, só na base do merecimento, depois de muito esforço, disciplina, tá, é diferente, né? Que passou. Que inclusive tem aquela questão, para os nossos queridos ouvintes, né? Também que não são espíritas, né? Que estão tendo contato agora. Normalmente o pessoal fala, morreu, virou santo. Não tem nada a ver isso. Na realidade, quando a gente passa, né? Vamos dizer, nosso corpo fica para trás, né? O nosso espírito passa para o estado errante. Nós continuamos com os mesmos sentimentos, com os mesmos desejos, né? Então é um grande equívoco, né? Quando a gente, depois que, por exemplo,
morre o pai, a mãe, a avó, tal, aí começa a fazer prece pro pai, pra mãe e tal, pedindo para fazer. Muitas vezes o pai tá lá, a mãe tá lá precisando de ajuda depois de desencarnado, né? E aí a gente fica lá pedindo, inclusive entrando num processo de conturbação para os pais. A gente precisa rezar por eles, pedir para que eles sejam amparados, e no momento em que eles estejam equilibrados, né, aí sim eles poderão, automaticamente virão nos auxiliar. Caso estejamos na mesma família espiritual. Sabe, Fabinho, olhando o parágrafo desde o início, essa frase, eu acho que esse pedacinho, né? Já não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma. Ele está com esse parágrafo, com esse texto pequeno, ele está se referindo desde o início, porque ele fala ali, quando os recém-chegados das zonas inferiores, então ele vai mostrando que existe um método, existe uma sequência, existe uma coisa, um estudo, tarana. Depois ele fala assim, nós estamos num lugar, não é como o globo terrestre, onde você desencarnou e virou um fantasma e fica vagando por aí. Não, todos aqui tem trabalho, tem uma sequência. Se você desencarnou, você passa por uma regeneração, ou passa por um auxílio, depois regeneração. É uma carreira, um plano de carreira. Isso. Então ele diz assim, não morreu, vira um fantasma. Fantasma que fica vagando por aí, não faz nada, enfim. Né? Não, lá existe uma... E aí nas sequências, vai lendo aí, que eu acho que ele vai esclarecer um pouco mais. É isso mesmo, Marcos. Acho que você captou a essência. Vivemos em círculo de demonstrações ativas. As tarefas de auxílio são laboriosas e complicadas. Os deveres no Ministério da Regeneração constituem testemunhos pesadíssimos. Testemunhos, hein? Não é simplesmente ir lá, trabalhar que nem máquina e sair, não. É ter testemunho mesmo, né? Não é um trabalho voluntário superficial, não. Os trabalhos na comunicação exigem, nesse que ele estava, né? Comunicação, não esclarecimento. Exigem alta noção de responsabilidade individual. Olha que interessante. Responsabilidade individual. Ou seja, você vai passar algo. Imagina o Emmanuel. A gente poderia imaginar o Emmanuel como um ministro do Departamento de Comunicação, por exemplo, com todo o trabalho de trazer a doutrina, né, o Evangelho para a luz do Espiritismo, né? Atuando fortemente no Departamento de Comunicação. Aí fala assim, alta noção de responsabilidade individual. Os campos do esclarecimento requisitam grande capacidade de trabalho e valores intelectuais profundos. O Ministério da Elevação pede renúncia e iluminação. As atividades da união divina requerem conhecimento justo e sincera aplicação do amor universal. Nossa! Então, João, você vai poder ir para lá, ó. Sincera aplicação do amor universal, João. Um dia, quem sabe um dia. A governadoria, por sua vez, agora vem a governadoria. Por sua vez, é sede movimentada de todos os assuntos administrativos. Numerosos serviços de controle direto, como por exemplo o de alimentação, distribuição de energias elétricas. Gente, energia elétrica, dá para acreditar? Trânsito, transporte e outros. Aqui, em verdade, a lei do descanso é rigorosamente observada. Rigorosamente. Para que determinados servidores não fiquem mais sobrecarregados que outros. Mas a lei do trabalho é também rigorosamente cumprida. Não é só do descanso, Guilherme. O Guilherme não riu quando eu falei. Tô falando que você só descansa, não, Guilherme? No que concerne ao repouso, a única exceção é o próprio governador, que nunca aproveita o que lhe toca nesse terreno. Você vê, a frase mesmo, não estamos na esfera do globo, onde o desencarnado é promovido compulsoriamente a fantasma, está no meio. Então ele fala antes, o meio é essa palavra, e depois ele continua. Ela é o cerne da... depois ele continua explicando, tem trabalho, isso, e continua falando do trabalho. Porque ela é o cerne mesmo. É o cerne. Ou seja, é trabalho, não é? Você não vira não é fantasma, você não nem vaga anjinho tocando harpa. Exatamente. É isso que ele quis dizer. Mas nunca se ausenta ele, o governador do palácio? Interroguei. Puxa vida, ele não vai jogar xadrez na praça com os outros velhinhos?
somente nas ocasiões que o bem público o exige, ou seja, por ele não sai. Porque ele adora, ele está no prazer dele. Somente nas ocasiões em que o bem público o exige. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de nosso lar onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, ou seja, no descanso dele, depois de orar com a cidade, no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mister, priva-se, às vezes, de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. Bom, acho que ele ficou até meio quieto agora, né? Deixara-nos o aeróbus nas vizinhanças do hospital, onde me aguardava o aposento confortador. Acho que ele até cansou depois dessa. Em plena via pública ouviam-se, tal qual observara à saída, belas melodias atravessando o ar. Notando-me a expressão indagadora, Lísias explicou fraternalmente: essas músicas procedem das oficinas onde trabalham os habitantes de nosso lar. Após consecutivas observações, reconheceu a governadoria que a música, João, intensifica o rendimento do serviço. Você explica isso pra gente, João. A música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Não é qualquer serviço, não. E também não é qualquer música, eu imagino, né, João? Você explica isso pra gente. Desde então, ninguém trabalha em nosso lar sem esse estímulo de alegria. Que bonito, né? Que maravilha, né? Um estímulo. Nesse ínterim, porém, chegáramos à portaria do hospital, né? Atencioso enfermeiro adiantou-se e notificou: irmão Lísias, chamam-no ao pavilhão da direita para serviço urgente. O companheiro afastou-se, calmo, enquanto eu me recolhia ao aposento particular, repleto de indagações íntimas. Legal, né? Agora ele ia refletir, pensar sobre tudo que foi falado, né? Sobre quantos enganos enquanto estava aqui encarnado, esse negócio todo, né? Nossa. Ou seja, um passeiozinho, ele só está falando da volta do passeio aqui nesse capítulo, né? Ele não está falando do passeio. E quanto ensinamento profundo tem aqui. E você vê, o título é Notícias do Plano. Então ele está relatando, ele está dando notícias como é que é o plano. Ele está falando assim. Nessa o plano onde eles estão. Onde eles estão. Né? Notícias do plano. Que dentro daquela linha que a gente tinha comentado, por exemplo, da questão da encarnação, reencarnação, esse negócio todo, é um outro conceito também que a gente absolutamente não tinha, né? Olha que coisa importante, né, o André Luiz trazer essas informações, né, cara? A gente não sabia nada disso. Quantos ainda não tem, né, nem sabe de nada. Mas às vezes eu fico do plano espiritual. Que às vezes eu fico pensando, falando, meu Deus, né? Sempre, às vezes a gente comenta, né? Fala, eu sinceramente não sei onde eu estaria sem todos esses conceitos, né, que o Espiritismo traz, né, e que a gente depois de estudar os livros de André Luiz, etc., no Livro dos Espíritos, eu não sei onde estaria, porque assim, antes de conhecer o Espiritismo, assim, tinha muitas dúvidas sobre como é que funcionava, como é que era isso, assim, essa vida acabou aqui, morreu, acabou, né, os negócios tudo muito esquisito. E aí você vê, todo mundo, na realidade, a verdadeira vida é a vida do espírito espiritual, né? É a verdadeira vida. Aqui a gente está temporariamente na carne, mas assim, a vida, né, infinita, né, é a vida do espírito, né? É um negócio, e a gente nem sabia, olha que coisa doida, é muito forte isso aí. Realmente. Né? E a gente fica tão iludido, achando que a gente está aqui, o nosso objetivo é só comprar, né, um carro melhor, comprar um telefone melhor,
viajar para não sei onde, nada disso, né? A gente vem aqui para corrigir esse nosso coração cheio de vícios, né? Cheio de malcriações, né? É muito profundo. Eu separei uma frase aqui que fala assim: aqui, tal como na terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem e pela grandeza dos fins que devem atingir. Eu estava no aeroporto uma vez, nem sei onde que era fora do Brasil, eu não lembro onde que era. Era na Alemanha, com certeza, porque eu entendi o que estava acontecendo, mas a pessoa não entendia. Ela era brasileira, estava perdido lá no aeroporto, desesperado. E aí eu escutei ele falando com alguém em português, assim, quando em português entra no cérebro da gente sem fazer força, né? E em alemão eu tinha que me esforçar para entender. Então entrou em mim, assim, o som. O desespero do cara, a situação dele, o problema dele, e eu sabia resolver o problema dele, entendeu? Porque eu já vivia lá. Aí eu vi que ele estava desesperado, eu cheguei nele, eu não conhecia esse cara, eu cheguei nele, pus a mão no ombro dele, abraçando e falando assim: fala, meu irmão, como que eu posso te ajudar? Mas eu senti um carinho por ele, como se ele fosse próximo de mim, só porque eu vi ele falando português, e ele parece que ele era da minha família, assim, entendeu? E cheguei e falei assim: fala, meu irmão, como que eu posso te ajudar? Ele falou assim: oh, meu Deus do céu, Deus te mandou aqui, né? Deu um abraço assim, conversou comigo e tal, eu ajudei ele. A gente nem se conhece com um alemão, ou seja, não tenho nada contra os alemães, mas linguística, não. Então, não era isso aqui, ó. Aqui, tal como na Terra, as criaturas se identificam pelas fontes comuns de origem. Sim, exatamente. Olha que interessante isso. E pela grandeza dos fins que devem atingir. Aí beleza, eu me identifiquei com ele, aí o convívio era outra história, né? Aí eu ia continuar o convívio com ele só se essa segunda metade acontecesse. Grandeza dos fins que devem atingir, ou seja, se a gente tivesse o mesmo ideal, as mesmas tendências, a mesma vontade, aí a gente ia permanecer em comunhão. Em comunhão. Exato, em comunhão. Mas é isso, né? Então é aquele lance. Por que eu separei isso aqui? Agora que eu vou chegar onde eu queria. Que Jesus fala: há muitas moradas na casa do Pai. O que é a morada? A morada é minha morada íntima, né? Então, se você mora na mesma morada que eu, então, ou seja, você tem a mesma índole, a mesma tendência, o mesmo gosto, então você mora na mesma morada que eu, a gente mora junto, né? E os espíritos afins, eles se reúnem e formam uma morada. Sim. Né? Então, por isso que não tem tanta heterogeneidade assim no plano espiritual. Exato. E até, assim, ou seja, creio, tem homogeneidade, vários lugares homogêneos. Sim. Mas tudo é uma heterogeneidade. O nosso lar, que é uma colônia espiritual, todos os espíritos são, digamos então, afins, né? Todos eles são da mesma origem, né? Porém em estágios diferentes. Então, não quer dizer que todos na colônia espiritual ou nas imediações da colônia espiritual, né, estejam no mesmo patamar, né? Que aí ele fala dos serviços, lógico. Enfim, uma uns faixa, no grau, né? outro no outro, alguns no umbral, né, próximo dali, nas portas mas não entram ali por não estar em condições ainda de adentrarem, mas são os mesmos, porque ele também passou pelo umbral e ele era da mesma origem. É interessante isso. Da mesma forma de alguém chegar para você, de qual é a sua cidade natal mesmo, de Minas, ou dos seus parentes, de dizer, te encontrar aqui em São Paulo dizendo que ele é da mesma cidade, você já receberia ele diferente, né? Uma pessoa qualquer que você encontra. Você é de lá, olha, você não sabe. Você é filho de quem? Isso. Aonde que é? Onde você morou? Enfim. Você lembra de fulano? Então, tem toda essa recepção mais amistosa. Tem alguma coisa em comum muito forte. Isso, mesmo sem saber quem a pessoa é, em que patamar ela se encontra nas questões morais. Exatamente. Né? Mas há uma receptividade realmente, né? Que vem ressaltar isso que você acabou de falar. É como se eu chegasse das origens.
Como se eu chegasse pro cara lá e falava assim, se ele era mais ou menos da minha idade, e falar pra ele assim: pô, cara, você assistiu o He-Man também? Então, aí tem um outro trechinho que eu separei, se vocês tiverem vão falando, tá? Tô falando aqui porque, se deixar, ó, que lá em Nosso Lar, eles dão muitos testemunhos, e não são vagas expressões de atividades idealistas. Por que eu coloquei isso daqui? É um trabalho onde você tem que dar testemunho mesmo, ou seja, você se entrega. Você faz igual o porco, né? E não igual a galinha. Como é que era a diferença mesmo? Você lembra? A galinha botava ovo e o porco virava... Da própria carne, né? É o bacon. É o bacon. Como que chama cada situação? Exatamente. Então lá tem um comprometimento, né? Nesse trabalho lá espiritual que ele está falando aqui, ó, testemunho, né? Entrega, doação, comprometimento. Aí ele fala assim, não são vagas expressões de atividade idealista. E aqui, gente, entre nós espíritas, entre os irmãos evangélicos, irmãos católicos, muçulmanos, judeus, onde quer que seja, está cheio de idealistas. Mas não são comprometidos e não dão testemunhos. Exatamente. O que mais tem é gente, por exemplo, que admira Jesus. E o que menos tem é gente que segue Jesus. Tá cheio de gente brigando por aí porque admiram Jesus de um jeito, outro admira de outro. Eles brigam por causa disso. Mas nenhum dos dois seguem. Brigam por interpretar as palavras do mestre. Então, eu admiro muito Jesus, mas eu sigo muito pouco ainda. Mas eu vou seguir. Esse é o plano, né, Fabio? Esse é o plano. Cada dia mais. Cada dia mais. Mas enquanto eu tenha consciência disso, já tá bom, né? Já é um passo. Não, vamos dizer, hoje a gente já tem, vamos dizer, tomou a decisão política. Né? Tomamos a decisão política de seguirmos Jesus. A gente ainda não consegue. Não consegue. Mas a gente já está tentando. É uma diferença muito grande dentro daquela linha que a gente estava falando, né, Marcão? De como é que vai ser na próxima encarnação. Sim. Hoje a gente já está muito diferente do que era no anterior. Sem dúvida. Né? A gente, né, aquele tempo lá que a gente pegava a espada ou a gente cortava o pescoço de quem nos, né, enfrentava ou mandava cortar, alguma coisa assim. Hoje a gente já não quer mais. Né, já começou a mudar, né? Já. Graças a Deus. Graças a Deus. Então eu achei essa frase muito legal. Admirar Jesus versus seguir Jesus. E ele cita os testemunhos também em outra parte aqui. Onde que era? Que ele fala, né, não suponha que os testemunhos sejam vagas expressões de atividade idealista. Ele cita, ele coloca a palavra testemunho um pouco mais na frente aqui. Vou ver se eu encontro, até para falar para vocês que ele volta a citar os testemunhos, né? Tá bom. Enquanto isso, o João pode falar isso daqui pra gente, João. Vamos comentar um pouco só. Enquanto isso, o João pode comentar com a gente esse trecho que fala assim, ó: a música intensifica o rendimento do serviço em todos os setores de esforço construtivo. Eu sou meio suspeito até para falar dessa coisa, porque assim, eu simplesmente adoro, né, a questão da música, assim. Marcão também aqui, nosso companheiro lá do sarau lá, né? Do sarau. Enfim, mas a música é um negócio muito impressionante, assim, a experiência. Eu sempre gosto de falar com as pessoas, assim. Eu sou um entusiasta da música, né? Eu acho que todo mundo devia tocar um instrumento, qualquer que fosse, uma gaita, uma flauta, um violão, um clarinete, no meu caso, depois de uma certa idade, aprendendo clarinete. Porque, assim, quando a gente tem a oportunidade, né, de estudar essas músicas maravilhosas, que ou música clássica ou música popular, né, depende do gosto da pessoa. Mas assim, muito especialmente as músicas, né, clássicas, músicas eruditas, essas músicas são assim, bênçãos, são orações, né, que esses gênios, né, Beethoven, essa turma aí, primeiríssima linha aí, né, esse pessoal
foi buscar músicas, orações em formas de música e nos trouxe. E aí a hora que a gente fica ali tentando estudar, tentando executar aquela oração, é um negócio sensacional. A experiência é uma coisa inesquecível. A hora que a gente fica alguns minutos estudando, tem uma notinha dó, ré, mi e tal, aquela coisa, a hora que começa a sair começa a formar, igual por exemplo, eu estou tendo a oportunidade que eu agradeço muito a Deus, por me permitir chegar, antes de chegar ao final dessa minha encarnação, conseguir participar, estou podendo ensaiando, participando de uma orquestra. E, assim, a experiência é simplesmente maravilhosa, a gente passa lá toda terça-feira, fazendo um ensaio da orquestra, e a hora que depois de 1h30, mais ou menos assim, 2 horas ensaiando, é impressionante a diferença de vibração a hora que a gente sai, a hora que a gente entra lá, tal, vai lá se esforçando para ler, tal, entender, a maestrina lá nos ajudando, um coração maravilhoso lá. E a hora que a gente termina essa experiência de estar ali, vamos dizer, sintonizado, porque a hora que a gente pega com música, assim, a gente desliga de tudo. Eu queria até comentar uma situação que, inclusive, aproveitando a oportunidade aqui, os espíritos nos disseram, mandaram uma mensagem recentemente, eu até te mandei, não sei se você recebeu lá hoje. Os espíritos têm nos momentos que a gente tem atravessado, recebemos uma mensagem muito interessante, eles pedindo para a gente fazer bastante oração, porque nós estamos vivendo um momento muito crítico em termos morais, da humanidade, muito especialmente aqui no Brasil. E o Espírito pedindo que nós fizéssemos bastante oração, porque eles utilizam, quando a gente faz oração, as energias que chegam lá são energias luminosas, e eles utilizam essas energias para, vamos dizer, desfazer muitas das coisas ruins que estão acontecendo por aí. E a gente abre canal para eles intervirem também, Exatamente. Aí, porque inclusive até no momento lá que teve a mensagem, uma médium que estava lá participando da reunião, foi semana passada, dia 6 de setembro. E até ela perguntou porque ela estava vendo a mensagem foi transmitida através de ela conseguia ver um aparelho, tipo uma antena parabólica, alguma coisa assim. Ela fez uma pergunta, mentalmente perguntou ao Espírito: mas por que vocês estão transmitindo tão de longe, não estão aqui próximos da gente para trazer a mensagem? E o Espírito disse que a vibração está tão pesada do nosso lado que eles nem conseguiam chegar perto. Olha só o clima que nós estamos vivendo. Então, porque está dizendo que tinha muita raiva, muito ódio no ar, que são coisas que estão sendo insufladas aí pelas sombras, pelas forças contrárias ao bem, vamos dizer assim, e de ignorância. Simplesmente são irmãos nossos que ainda estão enganados, mas que a gente precisa fazer o nosso trabalho. Nós que já conhecemos, temos já toda essa noção, é importante que a gente se desligue, a gente não se vincule a isso. E aí o que eu queria comentar é o seguinte: muito recentemente, semana passada, inclusive o Espírito nessa mensagem ele fala sobre o perigo das redes sociais, dessas mensagens que chegam nos induzindo a pensar coisas, a ódios, raivas, etc. Diariamente a gente recebe várias pelo WhatsApp, etc. E o Espírito fala para a gente não propagar isso. E ao invés de propagar, a gente fazer uma prece por quem mandou e por quem está envolvido naquela mensagem. E aí eu tive a experiência, aproveitando, eu não estou fugindo do tema aí, ô Fábio. Eu fui ler uma mensagem mais ou menos nesse teor, que normalmente eu não faço. A hora que eu começo a ler, a coisa está grossa, está ruim, eu não quero, eu apago, eu simplesmente deixo para lá. Mas aí eu caí na vez, eu fui lendo. Na hora que eu cheguei no final, depois eu pensei, falei, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E pior é o seguinte, eu não conseguia melhorar, eu não conseguia voltar. Peguei um livro, fui tentar ler, fazer uma prece, eu não conseguia melhorar. E aí, a única forma que eu consegui foi pegando meu instrumento lá, meu clarinete, fui lá, coloquei uma partitura, fiquei lá uns 10 minutinhos tocando clarinete, pronto, acabou.
olha a maravilha da música, o poder da música. É isso que eu queria dizer, porque assim, a gente precisa, ou eu me concentrava para seguir as notas, né, o andamento, etc e tal lá, ou eu não ia conseguir sair, tocar nada. Ô João, mas e se fosse um thrash metal? Tem a ver? Então, assim, eu acho que é questão de vamos dizer, eu diria questão de padrão, assim, vamos dizer, de gosto, de nível, de coisa. Eu absolutamente não gosto, assim, de coisas muito fortes. Eu gosto de música, eu prefiro música clássica, música erudita, assim, algumas coisas populares, alguma coisa de jazz, de blues, assim, mas uma coisa mais suave, essas coisas fortes demais. Ou seja, assim. Mas será que tem música destrutiva também? Ô Fabinho, é assim, que existem sons, inclusive ontem eu estava conversando, estudando com um professor lá, e ele estava exatamente assim, existem sons, né? Combinações, trítonos, assim, que inclusive era proibido, né? Na época na Igreja Católica lá atrás, era proibido usar os trítonos, né? Alguns sons, são sons que têm, agora me fugiu, acordes, são acordes que usam, vamos dizer, a distância entre uma nota e outra de três tons. São sons, a hora que você toca, a hora que bota, por exemplo, eu estou começando a estudar agora, eu não sei muito bem, mas assim, o professor ele conhece, ele é músico, né, profissional e tal, e a hora que ele pega, vai no teclado e faz assim, quer ver como é que é? Até a gente brinca, olha só, isso aqui é a música do cara lá, né? A hora que ele toca, tem uns trítonos assim, mexe com coisas, desperta sentimentos. Inclusive a gente estava conversando sobre isso ontem. Eu até questionei, mas será que se a música é legal, tal, não sei o quê, mas ele fala, se a música, eu disse assim, se a música é legal, eu acho que não deve ter muito disso aí, mas ele falou, presta bem atenção no tipo de sentimento que esse acorde aqui desperta em você. E ele tocava assim, e realmente é um negócio que revira assim o estômago. É importante. Mas tem isso mesmo. Como a comida boa, a comida ruim. Exato. A música tem esse poder também. Inclusive na época. Angústia. Inclusive na época lá, esses acordes eram proibidos pela Igreja Católica. As músicas não podiam ter alguns acordes, porque despertava sentimentos. Eu até tenho uma curiosidade sobre música. O Mozart, muito precoce, ele já compunha, né, belíssimas obras, tal. E aí, o que ele falava disso? Porque ele falava que ele ouvia essas músicas. As músicas vinham para ele. Ele ouvia. E o Mozart tinha uma coisa assim, uma característica. Ele escrevia a primeira linha, ou seja, ele não fazia rascunho, como os outros, né? Bach, Handel, Beethoven, Chopin, enfim, que era tudo bonitinho, né? Escrita lá no pentagrama. Mozart, ele ia escrevendo. Ele escrevia. Ele não... uma mediunidade. Isso. Aí ele falava que quando ele ouvia aquilo, ele passava para o papel. E que aquilo era uma coisa grotesca, um rascunho do que ele estava ouvindo. Ele não conseguia ainda captar toda a beleza. Ele não conseguia passar para o papel toda a beleza que ele estava ouvindo. Porque era muita coisa. Então, ele passava, só que ele falava, isso é uma coisa minha... era uma tradução, né, do que isso é uma coisa minha singela do que eu ainda estou ouvindo. Ele falava isso. Tem uma mensagem. Essa eu já ouvi disso dele. Tem uma mensagem do Mozart na Revista Espírita, e ele diz exatamente, inclusive, o seguinte, que as músicas, né, com os músicos que, vamos dizer, que executam obras e onde ele participa, etc., em outros mundos assim, mais avançados, faz a música assim, são músicas assim tão avançadas, muito acima, a gente não consegue. Ele disse que a gente não teria nem condições de entender a sublimidade dessas coisas. Olha que coisa maravilhosa. E olha que essas músicas que esses gênios trazeram são coisas maravilhosas. E isso, lindas, essa frase, pelo que eu sei, não sei, mas algo que ele falou em vida, que ele citou isso em vida. Ou seja, ele recebia, passava, mas ela era tão bela que ele não... O que ele estava fazendo era uma obra-prima de um gênio.
porém aquilo para ele não era completo. Para nós já era muitíssimo, mas ele tinha noção de que ainda existia coisa muito superior. Muito superior, não, porque ele não conseguia decifrar, ele não conseguia colocar no papel, que talvez ele ouvisse uma vez e depois não ouvia mais. Ele não conseguia colocar no papel tudo que ele estava ouvindo, porque ele era um compositor que, todo compositor de ópera, ele escreve a música para uma série enorme de instrumentos diferentes. Exatamente. Né? Não, e isso simultaneamente. Então ele vem, o outro, e todos eles têm harmonia. Nossa. É demais, né? Alguma coisa ele deixava de fora, porque ele não conseguia captar. Imagina. Tão complexo, tão bonito que era aquilo que ele recebia. E era dito como um louco, assim, um louco. Ele era como... Eu quero nessa vida ainda aprender a bater lata. Então, aí, falando dessa questão da música nos ambientes, você sabe que hoje, né, muitos locais, né, utilizam, inclusive onde se, vamos dizer, em estábulos, assim, com animais, né, vacas leiteiras, etc. O pessoal tem experiências assim com o quanto facilita. Estou aprendendo demais aqui agora. O quanto facilita e aumenta, inclusive, a produção. Porque assim, o bem-estar que causa, as vibrações que causam, trazem essas músicas, é um negócio impressionante, né? Nossa, é muito maravilhoso. Tudo isso muito obrigado aí, João e Marcos, por essa aula. Aprendi muito aqui. Mas então você viu, né, Marcos? O Fabinho então vai entrar pro grupo aqui de músicos aí. Meu sonho. Ainda vou. Todo o nosso apoio. Então é isso aí, gente. Se vocês não têm mais nenhum comentário para fazer acerca desse capítulo, eu achei muito profundo, muito gostoso estudar com vocês. Queria agradecer a oportunidade e pedir para que estejamos todos juntos novamente semana que vem, né? Se Deus quiser. Mais uma empreitada dessa. Então um abraço para todos e até semana que vem. Marcos? Um abraço a todos, amigos, queridos aí, ouvintes. Um abraço ao Marcelo, a Sônia e todos aí, a Fátima, que não puderam estar presentes. E os nossos queridos, nossos entes, né? Os espíritos afins, encarnados e desencarnados também. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, boa semana, até a próxima sexta, se Deus quiser. Boa noite a todos, queridos amigos aqui presentes e os queridos que não vieram hoje. Um abraço forte. Eu estava com saudade há algumas semanas já que eu não tinha conseguido comparecer. Então, desejo uma semana maravilhosa aí para todo mundo. Que Deus abençoe cada um. E aqui é o Guilherme se despedindo também. Um abraço a todos, um abraço especial para o Zé Irmão. Não sei se está ouvindo, mas cometi uma gafe com ele. Estou devendo, Zé. Se você estiver ouvindo, me desculpa aí. E até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Vou até aproveitar e mandar um abraço também para a Edna e para o Denis, né? Um abraço fraterno a eles também. Saudade de vocês, meus amigos. Edna e Denis do Anel de Luz.